Bom, vindo de uma realidade na qual eu tenha nascido, ou dentro do ambiente em que eu cresci nele, era um bocadinho estranho sonhar com algumas coisas. Por exemplo, a ideia de ingressar numa universidade, a ideia de terminar a 12ª, a ideia de ter um emprego dentro do Estado, ou mesmo em empresas, mas isso tendo vindo pela questão acadêmica, isso ainda era estranho. Hoje em dia já começa a se normalizar um pouco, mas quem fez parte da minha geração, no lugar onde eu vim, algumas coisas ainda eram difíceis de serem sonhadas até lá. Mas eu vim de uma família na qual ninguém tinha terminado o nível médio e ninguém tinha ingressado na universidade, razão pela qual não tive exemplos diretos de família ou exemplos próximos nas quais eu podia usar como inspiração. Muitas dessas coisas eu fui descobrindo. Os meus sobrinhos hoje em dia, meus primos já têm a sorte de me perguntar sobre algumas coisas relacionadas à escola ou mesmo observarem a minha trajetória, mesmo que não precisem conversar comigo, mas olharem para aquilo que eu fiz e usarem isso como inspiração. Eu não tive esta sorte, mas desde criança mostrei que eu era uma pessoa muito clara e delineada sobre quebrar correntes e sempre fui uma pessoa que não seguia muito a onda. Então eu me lembro que quando estava no ensino primário, só no ensino primário, muita gente olhava para mim e dizia: Não, esse aqui não há de estudar, esse não será a pessoa que com a qual vai estudar, porque eu era um bocadinho mais dedicado na coisa e tinha uma certa inteligência emocional e uma certa maturidade escolar que ajudava-me muito nas minhas classificações. E isso acabava gerando algumas giras sobre que caminho esses jovens estão a tentar seguir numa família, por exemplo, porque eu vim de uma família largada que antes não confiava na academia como um lugar que pudesse dar sucesso, que pudesse se permitir. Quer dizer, havia crença lá alinhada de que na nossa família não se estuda, mas alguém tinha que chegar e dizer e colocar um basta nisso. E foi nesta senda que eu acabei sendo a pessoa que foi a primeira a estudar, a terminar a minha licenciatura. E até eu terminar a minha licenciatura ainda era inacreditável fazer-se isso. E mesmo hoje já só olham e dizem, yeah, é possível. E eu já consigo ver frutos disso, porque temos visto até meninas na minha família que já estão em classes mais próximas, como 11ª, 12ª. Pessoas que já estão a estudar com um certo apoio, o que comigo não acontecia tanto. Meus pais apoiaram-me muito porque eles era aquilo de serem pais, então queriam me ver feliz. Então eles acreditavam que me ajudando eu estaria mais feliz, mas não porque tinham uma certa fé de que claramente isso era o caminho e tudo mais. Mas como viam que é uma coisa que me fazia bem, eu insistia em fazer isso, eles acabaram me apoiando. E chegou um certo momento que eu também já perdi a moral, mas por causa deles terem visto o que eu fiz antes, já diziam, epá, tens que continuar, tu escolheste isso, então tens que fazer isso. Termino a 10ª classe, entro no nível médio, na 11ª classe. Aquilo era como se eu tivesse quebrado um recorde, porque na minha família não tinha visto ninguém pelo menos chegar à 10ª classe, terminar, entrar numa 11ª. E eu fiz parte dessa história. Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Gil Dop. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho das notificações, porque agora eu voltei a gravar muitos vídeos aqui sobre a vida, sobre a juventude. Então, a minha ideia aqui é que compartilhemos conhecimentos, aprendamos e possamos crescer juntos para que tenhamos uma comunidade justa e transparente. Então, seja mais uma vez bem-vindo e muito obrigado por estar a acompanhar este vídeo aqui. Então, quando entro na 12ª classe, já eu tinha quebrado o recorde da família naquilo de, ei, este jovem sim. E na 12ª classe termino, graças a Deus, sem chumbar nenhuma classe. Temos que frisar isso. Fiz do primeiro ao último ano do ensino secundário sem chumbar nenhum. Olha que quando já estava na 11ª classe, já começava a sonhar com essas coisas de, ei, depois da 12ª, o que é que vai acontecer? Mas era ainda aquilo. E para mim era que eu ia estudar, terminar, ingressar em uma instituição superior, se calhar, começar a trabalhar. Era essa a ideia que eu tinha. Não tinha uma outra ideia diferente dessa, porque a minha linhagem sempre era que, pá, eu estou a deixar aquele caminho que muita gente da minha família seguiu, de terminar, ou de crescer um bocadinho, perto dos 16, 17, ir para a África do Sul. Até 15 anos, alguns foram para a África do Sul para trabalhar e tal, alguns, epá, deixaram, foram fazer outras coisas, mas eu continuei a estudar. Então, quando estava na 12ª classe, conhecemos, eu e meu primo, né, que vivia comigo, conhecemos um jovem que, na verdade, já lhe víamos há muito tempo na zona, mas já
no último ano, quando estávamos na 12ª classe, tivemos uma amizade mais próxima com este jovem, que tinha terminado no ano anterior à 12ª classe, mas naquele mesmo ano que nós estávamos na 12ª, ele estava a preparar-se para a universidade. Então, quando ele nos explicou que como é que funcionava a questão de se concorrer, como é que era a questão de se preparar para poder entrar lá, quais eram os cursos que funcionavam em questão de primeiro analisar os editais, ver quais são as instituições disponíveis, quais são as instituições que dão para a gente estudar nas condições em que a gente estava. Porque, opa, vindo de uma família humilde como a minha, não podia sonhar, por exemplo, em universidades privadas, isto estava muito longe. E mesmo sonhar em universidades públicas era uma conversa difícil de se ter com os encarregados de educação, mas acabamos fazendo isso. Então, quando estávamos lá, ele nos pegou pela mão e começamos a nos preparar com ele e tal. Essa mesma preparação acabou ajudando também para terminar a mesma 12ª e a mesma preparação que acabamos usando para ingressar na universidade. E começamos a ver editais, consultar cursos, quais eram, quais é que não eram, e concorremos no ano seguinte e conseguimos entrar. Quer dizer, estamos a sair da 12ª, entramos logo na universidade, depois de termos esse ambiente pouquíssimo de pequena informação de alguém que também não estava ainda na universidade, mas já tinha bebido um bocadinho, a experiência ele já pesquisava muito, então serviu muito de inspiração para que a gente pudesse continuar os estudos. Então, dali entro na universidade, começo a cursar o meu curso e lá começo a cursar o meu curso. Mas enfim, e lá continuo. Só que quando estava na universidade, lá as coisas já aconteciam de forma progressiva, onde você praticamente começava a ser adulto dentro da universidade e ao sair da 12ª para a universidade existe uma certa transformação de um ser que praticamente você sai de adolescente para ser um jovem, para ser um adulto e responsável pela sua vida. E por causa de eu ter estudado longe da província ou longe de casa, a questão de crescer acabou aumentando 2 vezes mais, porque eu já era responsável de mim mesmo sobre cozinhar, tomar decisões para me gerir, ver o que é que gerir a minha própria vida, gerir a minha própria vida universitária. Enfim, adaptar-se a um novo meio, porque afinal de contas eu estava a sair de uma província para estudar noutra. Então, isto tudo, essas mudanças acabam provocando muita coisa dentro da mesma pessoa. Mas, graças a Deus, foi possível ultrapassar esses obstáculos e acabar fazendo a universidade. Dentro desse meio, quando já estava lá, acabei já sabendo pesquisar, vendo como é que as coisas funcionavam no mundo e tal. E foi lá onde eu descobri que, afinal de contas, eu estava lá, sim, gostava do curso em que eu estava, mas eu estava um bocadinho perdido, porque acabei descobrindo que não queria mais ser um empregado como tal. Razão pela qual a ideia de ter um emprego até hoje ainda me assusta. E quando terminei o meu curso, não tive a coragem de concorrer logo. Eu fiquei sem concorrer. Vi muita gente a procurar emprego e tudo mais. Eu ainda a tentar me descobrir, afinal de contas, o que é que está a acontecer comigo. E acabei percebendo que eu gostava muito de fazer negócios. Eu gosto muito de fazer negócios como tal. Razão pela qual comecei alguns projetos que eu já venho falando aqui nesse canal, que eram para me ajudar. Claro que esses projetos, quando você começa, eles não ajudam lá muito. É desafiador isso. E um emprego fornece estabilidade, porque nos negócios não há essa garantia. Mas eu gosto de fazer isso. E ser um empregado como tal é uma coisa que eu não, já não me vejo na coisa. Eu admiro as pessoas que conseguem procurar um emprego, se sentirem bem naquilo, mas para mim não me faz bem. Eu sinto que é uma coisa que não faz parte daquilo que eu sonho atualmente e não gostaria de crescer com isso até ao longo da minha vida. Então, mais uma vez, eu sinto-me na questão de ter que cumprir mais uma quebra de recorde sobre uma linhagem também de uma família que nunca teve essa ousadia de dizer: epá, eu não vou ter um emprego porque eu quero ser só um empreendedor. Alguns até dizem para mim: epá, mas tu podes ter um emprego e podes fazer um empreendedorismo. Sim, acho muito bom, admiro as pessoas que fazem isso, porém eu não gosto dessa ideia. Eu não imagino isto, não quero isto para mim. Por causa da questão de eu ter que ter um líder na minha frente, eu ter que ser gerido, numa situação onde eu gosto de criar as minhas próprias rotinas, onde eu gosto de tomar as minhas próprias decisões, onde eu gosto de liderar, se calhar equipes e tudo mais. E sinto que sempre tenho esse dom de levar as pessoas a uma certa linhagem, ou mesmo gerir as minhas coisas em andarem do jeito que eu gosto, saírem
do jeito que eu gosto. Então, eu sempre digo para os meus, se um dia eu tiver que trabalhar, é fome. Então, até então, a ideia do emprego não me cai lá muito bem, por causa de diferentes razões, como essas que citei aqui. Mas, por medo, por fome mesmo, acabei concorrendo para tentar o emprego e, por incrível que pareça, não consegui no primeiro ano. Mas existe uma possibilidade disso acontecer futuramente. Mas é possível que eu não entre exatamente. Se me encontrar mesmo com muita fome, eu vou entrar, porque afinal de contas eu estudei. Muita gente diz, epá, mas você estudou, por que que agora que você estudou não quer colher os frutos daquilo que você plantou, né? Mas sinto que estudar foi bom, o conhecimento que eu tenho acabou ajudando muito sobre diferentes áreas da minha vida, porém, não exatamente para ter o emprego como tal. Eu gostaria de dar emprego aos outros. Sinto que tenho essa capacidade e posso aproveitá-la muito bem, sem muitos rodeios. Claro, estou muito pronto para sofrer e sei o quanto isso vai me doer. E tem me doído também ver os anos já passarem antes de eu conseguir alcançar os meus sonhos. A ver meus colegas, amigos também a concretizarem seus sonhos, porque estão tendo coragem de fazer as coisas sem esperar muito. Mas eu sinto que quando chegar o momento certo para eu também poder andar, vai acontecer. O que importa para mim é que eu acredito nisso e tenho lutado diariamente sobre aquilo que eu sonho. Então, acredito que mais pela frente poder ter os frutos das plantas que eu estou a regar hoje. Emprego? Não. Mas se aparecer e me encontrar na fome, acho que acabarei entrando, porque, como vocês sabem, às vezes a pressão provoca e muda algumas decisões. Então, não me julguem se um dia ouvirem que eu trabalho, senti fome e fui para lá. Mas eu não gosto de pensar nisso. Eu não gosto dessa ideia, não. Não é uma ideia que me entra muito bem. Então, opa, se você acredita e quer me ajudar neste meu sonho aqui, uma das coisas das quais você pode me ajudar é colocando um like neste vídeo, se inscrevendo, porque assim eu já terei mais moral para acreditar no meu sonho e continuar a lutar. Há muitos projetos a serem feitos pela frente, há muita gente que temos que ajudar e eu sinto que não poderemos ajudar se nós estivermos ocupados com outras agendas. Eu gostaria de poder levar muita gente que sonha em estudar, muita gente que sonha em trabalhar, muita gente que sonha em empreender e eu dizer vamos, eu já tendo um certo nível, uma certa autoridade de poder ajudar os mais necessitados, de poder ajudar aqueles que estão em lugares que menos sonham para poder concretizar os seus sonhos e precisam de uma mão lá para dizer é possível, de onde você vem, você pode chegar longe. Porque só neste pontinho em que eu estou hoje, eu tenho dito que parece que é um fruto de milagre, mas vamos continuar a lutar e a acreditar. Até o próximo vídeo. Inscreva-se. Eu os amo muito. Sejam bem-vindos ao canal Photodop.